o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 1. Svayamvara Parva. Capítulo 189. Tentativas de encordoar o arco. Karna é recusado por Draupadi. Vaisampayana disse: então aqueles vigorosos príncipes enfeitados com brincos, competindo entre si, cada um se considerando talentoso com armas e dotado de força, ergueram-se brandindo suas armas. E embriagados com orgulho de beleza, bravura, linhagem, conhecimento, riqueza e juventude, eles eram como elefantes Himalaia na época do cio, com suas coroas partidas por excesso de suco temporal. E olhando uns para os outros com ciúmes e influenciados pelo deus do desejo, eles levantaram de repente dos seus assentos reais, exclamando: Krishna será minha. E os kshatriyas reunidos naquele anfiteatro, todos desejosos de ganhar a filha de Drupada, pareciam com os celestiais, antigamente, ao redor de Uma, a filha do rei das montanhas. Afligidos pelas flechas do deus de arco florido, e com os corações completamente perdidos na contemplação de Krishna, aqueles príncipes desceram ao anfiteatro para ganhar a donzela Panchala e começaram a ter ciúmes até dos seus melhores amigos. E lá foram também os celestiais em seus carros, com os Rudras e os Adityas, os Vasos e os gêmeos Asvins, os Vadas e todos os Marutas, e Kuvera com Yama andando adiante. E lá foram também os Daityas e os Suparnas, os grandes Nagas e os Rishis celestes, os Guyakas e os Charamanas Visvavasu e Narada e Parvata, e os principais Gandharvas com Apsaras. E Alayuda, Baladeva, e Janardana, Krishna, e os chefes das tribos Vrishni, Andaka, e Yadava que obedeciam à liderança de Krishna estavam lá também, observando a cena. E vendo aqueles elefantes no cio, os 5 Pandavas, atraídos por Draupadi como poderosos elefantes por um lago coberto com lótus, ou como fogo coberto com cinzas, Krishna, o principal dos heróis Yadu, começou a refletir. E ele disse para Rama, Baladeva: aquele é Yudhishthira, aquele é Bhima com Jishnu, Arjuna, e aqueles são os heróis gêmeos. E Rama, examinando-os lentamente, lançou um olhar de satisfação para Krishna. Mordendo seus lábios inferiores em fúria, os outros heróis, filhos e netos de reis, com olhos e corações e pensamentos fixos em Krishna, olhavam com olhos arregalados somente para Draupadi, sem reparar nos Pandavas. E os filhos de Prita também, de braços poderosos, e os heróis gêmeos ilustres, contemplando Draupadi, foram todos igualmente atingidos pelas flechas de Kama. E com o local apinhado de rishis celestiais e Gandharvas e Suparnas e Nagas e Asuras e Siddhas, e cheio de perfumes celestes e com flores celestes espalhadas, e ressoando com os timbales e o zumbido profundo de vozes infinitas, e ecoando com a música suave da flauta, da vina, e do tambor, os carros dos celestiais mal podiam achar uma passagem pelo firmamento. Então aqueles príncipes, Karna, Duryodhana, Salva, Salya, Asvatama, Krata, Sunita, Vakra, os soberanos de Kalinga e Banga, Pandya, Paundra, os soberanos de Videha, o chefe dos Yavanas, e muitos outros filhos e netos de reis, soberanos de territórios com olhos como pétalas de lótus, um depois do outro começaram a exibir sua destreza para ganhar aquela moça de beleza sem igual. Enfeitados com coroas, guirlandas, pulseiras e outros ornamentos, dotados de braços poderosos, possuidores de coragem e vigor e rebentando com força e energia, aqueles príncipes não podiam, nem mesmo em imaginação, curvar aquele arco de rigidez extraordinária. E, alguns entre aqueles reis ao tentarem, com os lábios distendidos, cada um segundo a sua força, educação, habilidade e energia, encordoar aquele arco, foram atirados ao chão e ficaram perfeitamente imóveis por algum tempo. Com sua força esgotada e suas coroas e guirlandas soltas de seus corpos, eles começaram a arquejar para respirar, e sua ambição de ganhar aquela moça formosa esfriou. Jogados por aquele arco rijo, e com suas guirlandas e pulseiras e outros ornamentos desordenados, eles começaram a proferir exclamações de angústia. E aquele grupo de monarcas, sem mais esperança de obter Krishna, parecia triste e pesaroso.
E vendo a situação daquele monarcas, Karna, aquele principal de todos os manejadores de arcos, foi para onde o arco estava, e rapidamente erguendo e encordoando colocou as flechas na corda. E vendo o filho de Surya, Karna, da classe Sulta, como o fogo, ou Soma, ou o próprio Surya, decidido a acertar o alvo, aqueles principais dos arqueiros, os filhos de Pandu, consideraram o alvo como já atingido e derrubado sobre a terra. Mas vendo Karna, Draupadi falou ruidosamente: eu não escolherei um insulta como meu marido. Então Karna, dando risada em vexação e lançando um olhar para o sol, jogou de lado o arco já curvado a um círculo. Então quando todos os kshatriyas desistiram da tarefa, o heróico rei dos Shedis, poderoso como o próprio Yama, Plutão, o ilustre e resoluto Sisupala, o filho de Damagosa, se esforçando para encordoar o arco, caiu sobre seus joelhos no chão. Então o rei Jarasandha, dotado de grande força e poderes, se aproximando do arco, ficou ali por um momento, fixo e imóvel como uma montanha. Atirado pelo arco, ele também caiu com os joelhos no chão, e erguendo-se, o monarca deixou o anfiteatro, retornando para o seu reino. Então o grande herói Salya, o rei de Madra, dotado de grande força, ao se esforçar para curvar o arco, foi lançado de joelhos ao chão. Finalmente, quando naquele grupo de pessoas altamente respeitáveis todos os monarcas tinham virado assunto de conversas zombeteiras, aquele principal dos heróis, Jishnu, o filho de Kunti, desejou encordoar o arco e colocar as flechas na corda. Capítulo 190. Arjuna tira e ganha Draupadi. Vaisampayana continuou: quando todos os monarcas tinham desistido de encordoar o arco, Jishnu de grande alma ergueu-se dentre a multidão de brahmanes sentados naquela reunião. E vendo Partha, possuidor da cor do estandarte de Indra, avançando em direção ao arco, os principais brahmanes, agitando suas peles de veado, ergueram um alto clamor. E enquanto alguns estavam desagradados, havia outros que estavam satisfeitos. E alguns que lá estavam, possuidores de inteligência e precaução, dirigindo-se uns aos outros, disseram: ó brahmanes, como pode um brahmane, moço inexperiente com armas e sem força física, encordoar aquele arco que tão os célebres kshatriyas como Salya e outros dotados de poder e educados na ciência e prática de armas não conseguiram? Se ele não alcançar sucesso nessa tarefa não experimentada que ele vai tentar realizar por um espírito de inconstância infantil, o grupo inteiro de brahmanes que aqui está fará um papel ridículo aos olhos dos monarcas reunidos. Portanto, proibamos este brahmane para que ele não tente encordoar o arco, o que ele está desejoso de fazer por vaidade, atrevimento infantil, ou mera inconstância. Outros responderam: nós não seremos ridicularizados, nem nos exporemos ao desrespeito de alguém ou ao desgosto dos soberanos. Alguns comentaram: este belo jovem é mesmo como a tromba de um poderoso elefante, cujos ombros e braços e coxas são tão robustos, que em paciência parece o Imavati, cujo modo de andar é como o do leão, e cuja bravura parece com a de um elefante no cio, e que está tão resoluto, que é provável que ele consiga realizar essa façanha. Ele tem força e resolução. Se ele não tivesse, ele nunca iria lá por vontade própria. Além disso, não há nada nos três mundos que os brahmanes, de todos os homens mortais, não possam realizar. Se abstendo de toda comida ou vivendo só do ar ou comendo frutas, perseverantes em seus votos, e emaciados e fracos, os brahmanes são sempre fortes em sua própria energia. Ninguém deve desrespeitar um brahmane, sejam seus atos certos ou errados, considerando-o incapaz de realizar qualquer tarefa grande ou pequena, repleta de felicidade ou dor. Rama, o filho de Jamadagni, derrotou em batalha todos os kshatriyas. Agastya, por sua energia Brahma, bebeu de um só gole o oceano insondável. Portanto, nós dizemos que este jovem curve o arco e o encordou com facilidade, e muitos disseram que assim seja. E os brahmanes continuaram a falar entre si essas e outras palavras. Então Arjuna se aproximou do arco e ficou lá como uma montanha. E andando ao redor do arco e curvando a cabeça àquele dador de bênçãos, o senhor Isana, e lembrando-se de Krishna também, ele o pegou.
E aquele arco que Rukma, Sunita, Vakra, o filho de Urrada, Duryodhana, Salya, e muitos outros reis talentosos na ciência e prática de armas não puderam encordoar nem com um grande esforço, Arjuna, o filho de Indra, aquela principal de todas as pessoas dotadas de energia e como o irmão mais novo de Indra, Vishnu, em poder encordou em um piscar de olhos. E pegando as 5 flechas, ele acertou o alvo e o fez cair ao chão pelo buraco na máquina acima da qual ele tinha sido colocado. Então ergueu-se um grande tumulto no firmamento, e o anfiteatro também ressoou com um clamor alto. E os deuses despejaram flores celestes sobre a cabeça de Partha, o matador de inimigos. E milhares de brahmanes começaram a agitar suas peças de roupas superiores em alegria. E por toda parte os monarcas que tinham sido mal sucedidos proferiram exclamações de aflição e desespero. Flores choviam dos céus por todo o anfiteatro e os músicos começaram a tocar. Bardos e arautos começaram a cantar em tons suaves os louvores do herói que realizou a façanha. Observando Arjuna, Drupada, aquele destruidor de inimigos, estava cheio de alegria. E o monarca desejou ajudar com seus exércitos o herói se a ocasião surgisse. E quando o tumulto estava em seu apogeu, Yudhishthira, o principal de todos os homens virtuosos, acompanhado por aqueles principais dos homens, os gêmeos, deixou rapidamente o anfiteatro para voltar para sua casa temporária. E Krishna, vendo o alvo atingido e também Partha que era como o próprio Indra, que tinha acertado o alvo, estava cheia de alegria, e se aproximou do filho de Kunti com um manto branco e uma guirlanda de flores. E Arjuna, o realizador de façanhas inconcebíveis, tendo ganhado Draupadi por seu sucesso no anfiteatro, foi saudado com reverência por todos os brahmanes. E logo depois ele deixou a arena do torneio seguido de perto por ela que dessa maneira se tornou sua esposa. Capítulo 191. Os monarcas avançam em Drupada com raiva. Arjuna e Bhima resistem para protegê-lo. Vaisampayana disse, quando o rei, Drupada, expressou o desejo de entregar sua filha àquele Brahmane, que tinha acertado o alvo, todos aqueles monarcas que tinham sido convidados para os Vaianvara, olhando uns para os outros, ficaram de repente cheios de raiva. E eles disseram, preterindo-nos e tratando os monarcas reunidos como palha, este Drupada deseja dar sua filha, aquela principal das mulheres, para um Brahmane. Tendo plantado a árvore ele a corta quando ela está para dar frutos. O patife não nos respeita, portanto vamos matá-lo. Ele não merece nosso respeito nem a veneração devida à idade. Devido a essas qualidades dele, nós, portanto, mataremos este canalha que insultou a todos os reis, junto com seu filho. Convidando todos os monarcas e os entretendo com comida excelente ele por fim nos desrespeitou. Nessa reunião de monarcas, como um conclave de celestiais, ele não vê um único monarca igual a ele mesmo. A declaração védica bem conhecida diz que os Vaianvaras são para os kshatriyas. Os brahmanes não têm direito a participar de uma seleção de marido por uma donzela kshatriya. Ou, ó reis, se essa donzela não deseja escolher nenhum de nós para ser seu marido, que nós a lancemos ao fogo e voltemos para os nossos reinos. A respeito desse Brahmane, embora ele tenha, por intromissão ou avareza, feito este insulto aos monarcas, ele mesmo assim não deve ser morto, pois nossos reinos, Vedas, tesouros, filhos, netos, e quaisquer outras riquezas que temos, tudo existe para os Brahmanes. Mas algo deve ser feito aqui mesmo a ele, para que, por medo da desgraça e o desejo de manter o que devidamente pertence a cada classe, outros Vaianvaras não possam acabar dessa maneira. Tendo-se dirigido uns aos outros dessa maneira, aqueles tigres entre os monarcas, dotados de braços como bastões de ferro com pregos, ergueram suas armas e se precipitaram sobre Drupada para matá-lo imediatamente. E Drupada, vendo aqueles monarcas todos de uma vez de repente avançando em sua direção com raiva e com arcos e flechas procurou, por medo, a proteção dos Brahmanes.
Mas aqueles poderosos arqueiros, Bhima e Arjuna, dos Pandavas, capazes de castigar todos os inimigos, avançaram para resistir àqueles monarcas que vinham em direção a eles impetuosamente como elefantes na época do cio. Então os monarcas com mãos enluvadas de armas erguidas se apressaram com raiva sobre os príncipes Kuru, Bhima e Arjuna, para matá-los. Então o poderoso Bhima, de realizações extraordinárias, dotado da força do trovão, arrancou como um elefante uma árvore grande e a despiu de suas folhas. E com aquela árvore, Bhima, de braços fortes, o filho de Prita, aquele triturador de inimigos, ficou parado, como o rei dos mortos manejador da massa, Yama, armado com sua massa aterradora, perto de Arjuna, aquele touro entre homens. E vendo aquela façanha de seu irmão, Jishnu, de inteligência extraordinária, ele mesmo também de atos inconcebíveis, ficou admirado. E, igual ao próprio Indra em realizações, sacudindo de si todo o medo, ele ficou com o arco pronto para receber aqueles atacantes. Observando aquelas façanhas de Jishnu e seu irmão, Damodara, Krishna, de inteligência sobre-humana e façanhas inconcebíveis, dirigindo-se ao seu irmão, Alayuda, Baladeva, de energia feroz, disse: aquele herói lá, com um andar parecido com o de um leão poderoso, que sacou o arco grande em sua mão, de 4 cúbitos completos de comprimento, e Arjuna. Não há dúvida, ó Sankarsana, sobre isso, se eu sou Vasudeva. Aquele outro herói que arrancou rapidamente a árvore e ficou preparado para rechaçar os monarcas é Vrikudara. Pois ninguém no mundo, exceto Vrikudara, poderia hoje realizar tal façanha no campo de batalha. E aquele outro jovem de olhos pétalas de lótus, de 4 cúbitos completos de altura, e que anda como um leão poderoso, e ao mesmo tempo humilde, de aparência formosa e nariz proeminente e brilhante, que tinha, um pouco antes, deixado o anfiteatro, é o filho de Dharma, Yudhishthira. Os outros 2 jovens, como Kartikeya, são, eu suspeito, os filhos dos gêmeos Asvins. Eu soube que todos os filhos de Pandu, junto com sua mãe Prita, escaparam do incêndio da casa de Laka. Então Alayuda, de cor como a das nuvens descarregadas de chuva, dirigindo-se ao seu irmão mais novo, Krishna, disse com grande satisfação: eu estou feliz ao saber, como eu fico por pura boa fortuna, que a irmã do nosso pai, Prita, com todos os principais dos príncipes Kaurava, escaparam da morte.